Boa noite a todos os nossos amados companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no bem. Frase do saudoso professor Leopoldo Machado de Souza Barbosa, na sua canção da Alegria Cristã. Obrigado, professor Leopoldo, por tudo que nos deixa, por tudo que nos ensina, e nós vamos caminhando, tocando em frente. Para quem tiver dúvidas por que a gente fala tanto nesse baiano, é só acessar na internet Leopoldo Machado e verificará quantas citações de trabalhos, de fotos existem do professor Leopoldo Machado. Só para que vocês tenham uma ideia de quem é esse vulto que a gente tanto se orgulha de ter passado por essa nossa região de Recôncavo Fluminense. Então aqui estamos rendendo essas homenagens históricas e aprendendo com todo esse legado, que é um aprendizado de história de Iguaçu, do estado do Rio de Janeiro e do nosso Brasil. E vez por outra a gente pega a história geral também, claro. Isso aqui é um bate-papo sobre história. Tá? Então queria dar um abraço a todos aqueles que aí estão. A primeira que chegou hoje, que foi a Sarinha Freitas, um grande abraço, inclusive pelas fotos colocadas. A nossa Niva Marina Nunes Gifone, um grande abraço, obrigado, Niva. Ronaldo Gomes, grande abraço aí, firme com a gente. Deixa eu convocar logo o Ronaldo para chegar para cá para bater papo. E vamos em frente para não perdermos tempo, que eu já entrei tarde. Entrei aqui nos meus 22h43. Grande Ronaldo, seu boa noite, excelência. Boa noite, paz e saúde a todos. Gratidão mais uma vez por estarmos aqui nessa oportunidade com todos vocês. Muita paz. Amém. Ronaldo, hoje nós temos um bate-papo bom. Tá pegando fogo aí essa discussão. Essa é uma foto do Maracanã em obras e com público. É uma foto da revista Veja, está aí dado o crédito, ou a foto apresentada pela revista Veja. Sim. Tá? E aí na identificação da foto está escrito o seguinte: em 24 de junho de 1950, na estreia do Brasil contra o México, vitória de 4-0, na primeira partida da Copa, andaimes ainda sustentavam a cobertura das arquibancadas e torcedores atravessavam obstáculos de tijolo e madeira para entrar no maior do mundo. Quase um mês depois, aqui está dizendo fatídica final, eu vou discordar, está escrito, eu vou usar o termo triste final contra o Uruguai, o acabamento melhorara, mas os retoques que dariam cara definitiva ao projeto inicial só ocorreram na década de 60. O acervo Herculano Gomes, Suderge, Veja. Meu abraço ao atual presidente da Suderge, de Nova Iguaçu, é o nosso Adriano Lemos, que foi secretário de esportes aqui em 2 momentos em Nova Iguaçu,
secretário no governo Burnier e depois secretário de esportes. Perdoem, primeiro secretário de esporte no governo do PT, de Lindbergh Farias, e depois secretário de governo do nosso Nelson Burnier, que inclusive já está melhor. Esteve com problemas de Covid, mas já está melhor. Jesus o abençoe, ilumine e guarde. Então, nossa desculpa. Cláudio Quirino, grande abraço, Cláudio. Jesus o abençoe. Fleura, grande Fleura. Marílvia Portela, um grande abraço aos dois. Jesus os abençoe. Então, vamos lá, Ronaldo. Eu fui surpreendido essa semana com nossa Assembleia Legislativa votando a troca do nome do Maraca para Estádio Rei Pelé. É um direito que os deputados têm e é um direito nosso também, do que nós, brincando em direito, chamamos de ius esperneandi, que é o direito de espernear. A gente, brincando, usa a expressão ius esperneandi. Eu discordo frontalmente, embora eu seja um fiel defensor do Edson Arantes do Nascimento, não tenho a menor dúvida, mas não vejo nenhuma finalidade com essa homenagem. Tá? Mas é o que se achou por bem fazer, né? Trouxeram o nome do Pelé. Eu acho que quem tem a obrigação de dar o nome de Estádio Rei Pelé é a Vila Belmiro, lá em São Paulo. É quem tem a obrigação. O Rio de Janeiro não tem esse compromisso com o Rei Pelé, ícone do futebol. Tudo que quiserem falar de Pelé, eu estou de acordo. Mas o Maracanã tem uma história. E, mais uma vez, os nossos políticos locais demonstram o total desconhecimento com a história e mais, demonstram que os fatos não devem se ater à história. Quer dizer, não amam a história e também não a procuram. O Rei Pelé pode ter vários estádios no Brasil inteiro, nada contra, mas o Rio de Janeiro não tem nada a ver com isso. O Rio de Janeiro tem muito mais participação de Mané Garrincha no nosso querido estádio do que de Pelé. Mané Garrincha é um craque privativo do estado do Rio de Janeiro. Então nós achamos que a Assembleia Legislativa brincou. E não tenham dúvida que isso vai dar discussão. Eu, de imediato, convocaria logo o nosso prefeito, Eduardo Paes, e eu vou contar um pouquinho da história do Maracanã hoje, porque é história do Brasil e merece o nosso mais profundo respeito. Eu estou aqui, selecionei aleatoriamente, não procurei nenhum, porque eu conheço bem a história, recebi um presente do nosso Adriano, que é uma obra, não é Adriano Lemos não, perdoe. Adriano Lemos é outro grande amigo. É do nosso Adriano, e o Adriano mandou para nós um livro que é exatamente sobre a história do Maracanã. Eu recebi, fiquei muito feliz. Então, Edson Casemiro, um abraço, Jesus o abençoe, chegando mais aí um ouvinte assíduo do nosso programa. Professora Rosa Maria Mendes Rocha, é uma honra
tê-la sempre conosco. Eu queria pedir desculpas ao Damião, que eu não o cumprimentei lá de Araruama, porque o seu nome não apareceu para mim, só apareceu depois que eu encerrei o programa, tá? Grande abraço, Damião, Jesus o abençoe. Estamos às ordens. Então vejam só, o Multirio, o site Multirio, nos diz o seguinte, olhem só. O Maracanã e a militância de Mário Filho. Mário Filho é quem dá nome hoje a todo o complexo do Maracanã. Mal tinha terminado a guerra, em 1946, foi escolhido pela FIFA como sede da Copa do Mundo de 50. Então vejam só, as pessoas não escolhem porque gostam da gente, não, gente. Como é que a Europa ia sediar uma Copa do Mundo? Me digam. Bombardeado Paris, bombardeado a França, bombardeado a Inglaterra. Gostaria que vocês me dissessem aí como é que seria isso. Itália lá com problemas, porque estava entre as potências do eixo, a Alemanha destruída. Então a Copa de 50 tinha que vir para cá, por outro lado do oceano. E veio para o Brasil, claro. Composição política, sim. Necessidade política, também. Não se esqueçam disso. Aí, sede da Copa do Mundo de 50. O compositor Ari Barroso, então vereador no Rio de Janeiro, e amigo pessoal do jornalista Mário Filho, apresentou um projeto para que um estádio fosse construído no bairro do Maracanã, no terreno do Derby Clube, ou seja, onde eram realizadas as corridas de cavalo. Tá? Muito bem. Nós fomos lá para a Lagoa Rodrigo de Freitas com as corridas de cavalo, com o Derby Clube. Morena Santos, grande abraço, Jesus abençoe. Então vejam só, a proposta enfrentou reação do então deputado federal Carlos Lacerda, que criticava o custo de construção e o local, e pretendia que um projeto mais modesto, com 60 mil lugares, fosse desenvolvido para Jacarepaguá. Mário Filho iniciou a publicação de uma série de artigos na imprensa que defendiam a construção do estádio municipal, pelo menos com 150 mil lugares, e que deveria ser o maior do mundo. Ora, quem é esse tal de Mário Filho? Esse tal de Mário Filho vem a ser parente, não é? De um tal de Nelson Rodrigues, escritor consagrado no Brasil. E o Lacerda é um indivíduo que pula para lá e pula para cá, e a gente não sabe exatamente qual o posicionamento político do senhor Carlos Frederico Werneck de Lacerda, de quem eu também sou fã pela sua inteligência, pelo seu cunho administrativo quando governador, etc. Mas o Lacerda lá atrás tinha tido N problemas com o senhor Getúlio Vargas. Não, o senhor Lacerda era comunista, depois deixou de ser comunista. O senhor Lacerda tinha um posicionamento político complicadíssimo. Tá? Vai para a juventude comunista, depois sai. O senhor Lacerda era complicado. Emite Botelho, um grande abraço, Jesus abençoe. Morena Santos, acho que eu já cumprimentei. Então, começa essa discussão. Aqui cabe um concerto para vocês. Qual é o concerto? Nessa época, mamar na teta da nação era menor. E nós tínhamos um
general que era prefeito do Rio de Janeiro, o nosso Mendes de Moraes. Eu acho que vocês não me escutaram bem. Ele era prefeito do Rio de Janeiro. Aí alguém dirá assim, peraí, Paulinho, você está enganado. O Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Ele não podia ser prefeito do Rio de Janeiro. Exatamente. A capital do Rio de Janeiro era um distrito federal. E, como tal, tinha prefeito e vereadores. Exatamente por ser Distrito Federal, é que tinha prefeito e vereadores. Se assemelhava a um município, só que um município especial, que era a capital da República. E era um município que foi retirado da antiga província do Rio de Janeiro. Na Constituição de 88, naquele arruma, para lá, para cá, transformou-se o Distrito Federal em assemelhado a um Estado brasileiro. O que eu achei um absurdo, não vi a menor finalidade nisso, até pelos gastos. E assemelhou-se o município a um Estado. E passou a ter governador e deputados distritais. Quer dizer, passou a ter uma Assembleia Legislativa e passou a ter deputados federais e, inclusive, senador. Isso, para mim, foi uma aberração constitucional, mas aprovado, fora os gastos. É importante que nós, brasileiros, nesse momento de discussão de pandemia, de falta de dinheiro, de tudo, nós entendamos o seguinte: o que produz o Distrito Federal para ter gastos desta monta? Eu gostaria que alguém se manifestasse qual a produção do Distrito Federal para que possa manter toda essa estrutura de governador, de deputados. Eu gostaria de... Eu costumo dizer que eu sou burro, eu gosto que alguém me ensine. E o Distrito Federal, e quando a nossa capital foi para Brasília, passou a ter um gasto astronômico, que começa na sua criação. Qualquer dia eu vou falar aqui sobre a construção de Brasília e os gastos horrorosos que foram feitos, deputados que colocavam os móveis na frente do apartamento e botavam fogo porque não gostavam dos móveis. Um negócio assim assustador, mas o nosso presidente Juscelino, por quem eu também tenho o maior respeito, queria se imortalizar pelos 50 anos em 5. A vaidade é uma meleca, desculpe a expressão. A vaidade é séria. Então, aí estamos com essa observação. O seu Carlos Lacerda criticando e o vereador Ari Barroso apoiando firmemente aquela obra. Um dos maiores detentores de direitos autorais de músicas brasileiras. Durante anos, a música brasileira mais tocada no mundo foi a Aquarela do Brasil. E o brasileiro, ele sofre de uma doença crônica, Ronaldo. O brasileiro tem um problema de cotovelo seríssimo. O cotovelo do brasileiro tem um problema sério. Ele dói sempre que outro brasileiro se destaca. O cotovelo fica doído e ele tende a falar mal. Então, o indivíduo pega lá uma música de Ari Barroso
E, de repente, Ari Barroso, nos seus versos, diz lá: "Ô, esse coqueiro que dá coco". Aí a turma da oposição já vem de sarrafo em cima e queria que desse o quê? Que desse goiaba, não é? Então, essa doença, isso é doença. O indivíduo que sofre deve se tratar. Tudo bem, ele errou, não sei. É a letra dele e ele faz a letra dele. Para mim não tem erro nenhum. E a oposição já chega criticando o nosso Ari Barroso. Mas eu estou fazendo esse adendo só para mostrar como o povo é complicado. Aí você verifica a briga, Carlos Frederico Werneck de Lacerda, Ari Barroso ali brigando, e o movimento ganha adesão popular. Naquela época se usava muito o povo. O que o povo queria, o que o povo opinava era importante. E culminou com a aprovação da proposta na Câmara de Vereadores e o apoio do prefeito Ângelo Mendes de Moraes. Ainda bem, quem sentiu a vibração do estádio lotado num Fla-Flu de antigamente, sabe que não há emoção que se compare. Aliás, só uma notinha. Fla-Flu é uma expressão cunhada pelo jornalista Mário Filho. Só para a gente consertar aqui a conversa. É claro que eu vou lendo para vocês uma reportagem, porque se eu falar eu contando, não tem o peso de uma narrativa histórica, tá? Sade Augusto, um grande abraço. Melhoras para a irmã. Jesus abençoe a irmã, Sade. Muito bem. Apesar do atraso, as obras foram concluídas em 12 de junho de 1950, 12 dias antes do início da Copa do Mundo. No dia 16 de julho, um público de 199.854 pessoas. Esse público assistiu incrédulo, na final, à perda do jogo e do título para o Uruguai, que venceu a partida por 2-0. Com a derrota, manifestações de racismo surgiram contra alguns jogadores da seleção brasileira. Eu falei antes lá que o brasileiro tem uma dor de cotovelo danada. Se o cara vence, ele é o cara. Se o cara perde, cão danado todos a ele. Triste essa condição do brasileiro. E vê-se isso em todas as categorias, tá? Classe A, B, C, D e E, a gente vê esse mesmo comportamento. Isso é complicado. E o Mário Filho declarou: quando o brasileiro acusou Barbosa, Juvenal e Bigode, acusou-se a si mesmo. Olha a felicidade do Mário Filho. Quando você acusa negro, você está acusando a você mesmo. Nós somos uma nação negra, de raízes negras. Se você não gosta, paciência, mas é a verdade. Então, Barbosa, Juvenal e Bigode acusou-se a si mesmo. Entre 55 e 59, produziu com o irmão Nelson Rodrigues a revista Manchete Esportiva, editado por nada mais nada menos que o nosso grande Bloch, Adolfo Bloch, da Bloch Editores. Mas até a paixão pelo futebol tinha lá os seus limites. Quando o filho Mário Júlio anunciou que tinha sido aprovado para jogar no time do Botafogo, Mário Filho foi contra. Para ele, ninguém podia romper com a tradição da família, na qual os homens, sem exceção, até hoje são todos jornalistas. Quer dizer, o Mário Filho quer impor até a sua genealogia a questão de serem todos jornalistas.
Mário Filho morreu de ataque cardíaco em 17 de setembro de 66, aos 58 anos, pouco depois de retornar da Copa do Mundo de 66 na Inglaterra. Um mês depois, em sua homenagem, o antigo estádio municipal, grave bem, estádio municipal do Maracanã, passou a se chamar Estádio Jornalista Mário Rodrigues Filho. Até o ano seguinte, quando morreu, a viúva Célia Rodrigues assumiu o controle do Jornal dos Esportes, que alguns aqui têm grata lembrança, eu inclusive também, porque meu pai escreveu durante um bom tempo também no Jornal dos Esportes. Na sequência, a publicação ficou a cargo de Mário Filho Rodrigues, de Mário Júlio Rodrigues, perdoem, inspirado nas mudanças de vanguarda realizadas pelo Jornal do Brasil nos anos 60. O jornalista também promoveu uma reformulação editorial completa no Jornal dos Esportes. Entre os colaboradores estavam nomes como Zuenir Ventura, Ana Arruda Calado, Ziraldo, Jaguar e Enfio, que criou mascotes para as torcidas como o Urubu, que substitui o marinheiro Popeye como símbolo do Flamengo, e o Bacalhau no lugar do almirante português, do Vasco da Gama. Mário Júlio também apoiava os movimentos de torcidas jovens que surgiam na cidade. Tá? Então vejam só a história do nosso estádio, do nosso Maraca. É importante que os nossos políticos sentem, Ronaldo, e observem essa questão de uma história. Tá? O Maracanã hoje estadual e hoje administrado, cedido para Flamengo e Fluminense, para cuidarem do estádio. Esse estádio que foi palco de várias apresentações culturais, eu mesmo assisti algumas, assisti até algumas internacionais, fiquei bobo como a turma fez, cobriu aquela grama toda, e depois teve jogo, quando se tirou a cobertura da grama, a grama estava impecável, perfeita. Então a tecnologia veio chegando para suprir a isso tudo. E naquela época se alugava o Maracanã, pessoas que queriam ter a honra de jogar no Maracanã, conseguiam alugar o Maracanã para jogar. Nós tivemos jogos no Maracanã em que aqueles que jogavam antes, o Ronaldo deve ter assistido muito isso, eram times de empresas, times particulares, né? Faziam a preliminar do jogo. Então nós vimos muito isso acontecer, tá? Então, acho que os políticos do Rio de Janeiro podiam fazer até um plebiscito na cidade do Rio de Janeiro, porque o Maracanã é um estádio de origem municipal. A questão de ser estadual foi porque o município depois, quando retornou para o estado do Rio, não quis retornar. Ele saiu do estado do Rio, foi ser Distrito Federal, e na hora de retornar, o pau quebrou. Não, nós não pertencemos ao estado do Rio. Tá? Nós somos um estado à parte. E aí veio o estado da Guanabara. Olha a vaidade, como é que é um negócio sério. E depois o estado da Guanabara, um ilustre duro, teso, tem que se juntar ao estado do Rio de Janeiro para poder ter um peso na República, principalmente como produção. Então, é bom que vocês observem a história, porque a história está lá com seu dedão firme e forte.
mostrando para todo mundo o que ela é, o que aconteceu e por que nós chegamos lá. Muito bem. Apesar do fim do Jornal dos Esportes em 2010, Mário Filho continua, de certa forma, presente ao jornalismo brasileiro. Quem explica é o jornalista e escritor João Máximo, autor do livro Maracanã, Meio Século de Paixão, e coautor do Maracanã, 60 anos, que eu possuo aqui e recebi de presente. Crescemos todos lendo suas matérias e seus livros. A mitologia do futebol que ele criou, ou ao menos cultuou, colaborou para aumentar nossa paixão. Como? Alimentando-a com suas histórias ou lendas e seus personagens ou heróis. Quanto ao estádio, foi o primeiro local de meus sonhos, depois o altar de minha paixão, por fim, meu local de trabalho. Seja monumento, templo ou relíquia, cabe ao Maracanã de hoje ser uma lembrança viva de Mário Filho. Está aí, esse texto que eu estou lendo é uma publicação de Sandra Machado. O texto é do Multirio, foi de 7 de julho de 2013. Parabéns, Sandra. Parabéns, parabéns, parabéns. Do Multirio. E aí está, passei para vocês, está na internet. Tá? www.multirio.rj.gov.br. E vocês podem acessar. Essa é a nossa discussão relativa ao nosso estádio Mário Filho. Essa aí já é uma reportagem da Veja. Aí vocês veem o público, isso aí deu um quiprocó danado, muita gente falando mal. Como é que se inaugura um estádio nessas condições? Mas, gente, isso aí foi improvisado porque realmente era improvisado. Tá, gente? Que realmente era. O Rio de Janeiro, e nós tivemos que receber, porque a Europa não tinha como receber a Copa do Mundo. É bom lembrarmos que só o Vasco da Gama tinha campo aqui no Rio de Janeiro para receber jogos de grande porte, tá? O nosso Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vocês não podem esquecer que o futebol não era a coqueluche do Brasil, não era. A coqueluche do Brasil era regatas dos grandes clubes, sim. Clube de Regatas do Flamengo, Clube de Regatas Vasco da Gama, Botafogo Futebol e Regatas. Então é bom que vocês observem que não era o futebol. O Fluminense é que vem como Fluminense Futebol Clube, FFC, e o América também vem como América Futebol Clube. Mas os mais antigos, gente, na dúvida, vai lá na Lagoa e vê quem é que está com sede de regata lá. Flamengo, Vasco, Botafogo. Então a regata era uma característica do nosso Rio de Janeiro. Tá? Esporte é também cultura, não se esqueçam disso. Importantíssimo estudarmos os esportes. Então vejam só, aqui no texto da Veja já diz o seguinte: o Estádio Municipal do Rio, apelidado pela imprensa ufanista, quem se ufana, né? Quem tem orgulho, de Colosso do Derby, mal começava a herdar da avenida onde se erguia o nome de Maracanã, quando foi inaugurado pelo nosso presidente, General Eurico Gaspar Dutra, no dia 16 de junho de 1950. Havia andaimes de pé, grades por fixar,
monte de cimento, brita pelos cantos. A equipe de 1.500 operários que tinham trabalhado na obra nos últimos 22 meses, reforçada por outro tanto na reta final, ainda virou noites até a primeira partida da Copa do Mundo, 8 dias depois, quando uma multidão de 200 mil pessoas superlotou um estádio projetado para 155 mil. E viu o Brasil golear o México por 4-0. Nem assim deu tempo. Na estreia ainda havia muito por fazer. Os retoques que dariam forma definitiva ao projeto original só aconteceram na década de 60, mais ou menos na época em que Pelé marcou contra o Fluminense seu famoso gol de placa, que, para espanto de muita gente, o Maracanã não caiu. Porque a turma estava dizendo isso aí, gente. Isso é a loucura. Que essa obra horrorosa, isso vai cair, gente. Isso vai derrubar, isso vai... Você quer aqui botar 200 mil pessoas aí, isso vai acabar. É a turma da dor de cotovelo. Interessante, era uma estrutura. Quem foi o Maracanã antigo? Aquilo, quando a torcida toda pulando em cima, aquilo fazia assim, ó. Lembra disso, Paulinho? Ficava assim. Obrigatoriamente, tinha que fazer. É isso aí. Se não fizesse, partia. É isso aí. Mas era interessante. Esse é o princípio da física. Nossa, nós aprendemos no período militar, o oficial ele vinha com a sua tropa marchando. Quando ele chegava em qualquer ponte, qual era o comando? Sem cadência, marche. Aí você tirava a cadência. Porque a cadência ritmada, se entrasse na vibração, podia derrubar a ponte. É verdade. Isso aí qualquer sargento sabe disso. Não precisa nem ser oficial, sargento sabe. Então essa técnica de que a ponte tem que vibrar, porque senão ela cai, isso é natural. Quem já teve o privilégio, Ronaldo, de parar ali na ponte Rio-Niterói, quando ela é fechada por excesso, por vento com velocidade assustadora, se você tiver a oportunidade de ficar ali nas primeiras fileiras e olhar a ponte balançando, cada vão balança num compasso diferente, a impressão que você tem é que o vento vai derrubar a ponte. Ela tem um limite, acho que é 100 km, se não me engano, não sei, mas eu acho que é isso. Não, acho que fecha com menos, rapaz. Acho que fecha com 80 ou 70, O vento com 70, 80 km, ela fecha. Porque aí o carro que por ali passa fica em risco também. Eu sempre gostei de passear com os alunos e sempre dirigi ônibus. Eu só não aprendi ainda a pilotar avião e helicóptero, mas de repente eu ainda aprendo. Já até conversei com um amigo nosso aqui sobre isso, com o Silva, que eu tinha muita vontade de pilotar helicóptero. E já até conversei com ele aqui. O curso é salgadérrimo. É muito salgado. Por isso eu não fiz ainda. Mas não sei se antes de eu retornar à pátria espiritual, se ainda farei, não sei. Vai depender das oportunidades que teremos. Mas vejam só, a imprensa não esquentou muito se estava acabado, se não estava, porque ninguém podia imaginar que aquilo ficasse pronto para uma Copa do Mundo. O Brasil não podia nem imaginar que nós pudéssemos sediar uma Copa do Mundo. Isso em 50. E 8 anos depois, essa coisa foi tão gostosa de sediar uma Copa do Mundo que nós retornamos da Suécia campeões mundiais. Em 1958. Com negros na equipe e infernando, fazendo o inferno do campo.
Historicamente, o primeiro gol do Maracanã é de um negro, é do grande Didi, o homem da folha seca. Então, vocês vão observando que o Brasil, ele sempre caminhou para o sucesso sozinho. Ele nunca precisou que ninguém abanasse. Ele sempre caminhou com folga, com soberba, com garbo, sozinho. Mas parece que tem a turma da dor de cotovelo, rapaz, que é um problema sério. E o pior, a turma da dor de cotovelo e da ingratidão. Tá? Eu hoje, quando vejo o carinho com que o nosso Adriano Santos trata lá a Suderja, agora o nosso Reginaldo Barbosa parece que vai para lá, para a Rádio Maracanã, que também está na internet, falando sobre tudo isso. Eu acho importantíssimo que nós marquemos posição pela nossa terra, pela nossa história. Aqui do meu lado, Ronaldo, inaugurou-se uma praça em homenagem ao Marquês de Itanhaém, que nós já conversamos aqui, tutor de Pedro II, e no regime militar o senhor João Rui Queiroz Pinheiro, interventor militar, que era de Nilópolis, não era de Nova Iguaçu, retirou o nome do Marquês e colocou o nome de Santos Dumont. Felizmente, a nossa Câmara aí, no último ano do nosso atual prefeito, que foi reeleito, a Câmara votou lá a troca do nome da Praça Santos Dumont para Idalina Quintela Bottari, que fez um trabalho social ali maravilhoso no nosso patronato São Vicente, e nós devolvemos a história da cidade ao povo da cidade. Isso é importante, gente. A história da cidade pertence ao povo da cidade. Eu aqui dou até uma ideia para o nosso Eduardo Paes, lá prefeito do Rio de Janeiro. Prefeito do Ronaldo, não meu prefeito, mas prefeito lá da cidade onde o Ronaldo reside. Se persistir isso aí, ele pega aquela parte da frente ali do estádio e cria ali a praça jornalista Mário Filho. E ali na frente do Maracanã ele cria placas e conta essa história que a gente contou aqui. E fala a sua homenagem. Fala em Ari Barroso, fala em Mendes de Moraes, né? Fala em Mário Filho, fala em Nelson, nosso querido Nelson Rodrigues. Ele conta a história para o povo, que o povo precisa de história para desenvolver orgulho. Alguns dos nossos amigos aí dirão o seguinte, mas será que desenvolve mesmo? Eu digo, é simples. É simples vocês entenderem com facilidade o que eu estou dizendo. Nós vamos olhar, por exemplo, Ronaldo, vamos voltar o olhar para o povo hebreu. Perfeito. O nosso povo hebreu era escravo no Egito. Qual o orgulho que aquele povo tinha? Nenhum. Qual o moral daquela tropa? Nenhum. Era um povo jogado à própria sorte, falta de ética, corrupção moral entre eles, analfabetismo em larga escala. Praticamente o único hebreu aí que sabia ler e escrever era Moisés, fazia parte de um grupo privilegiado, porque foi educado não como hebreu, foi educado para ser faraó, cultura egípcia, e é esse indivíduo que vai conduzir aquele povo à libertação. Não é isso, Ronaldo? Isso. Ele que vai conduzir aquele povo à sua libertação. Através de quê? Da educação.
E lá está Moisés, escrevendo o quê? Escrevendo Gênesis, para dar orgulho àquele povo, de onde eu vim, de onde eu surgi. E está lá o Moisés mostrando aquele povo de onde ele veio. Está lá depois ele fazendo obras que são verdadeiros códigos de moral, de saúde, de noções de convivência em sociedade. Está lá Levítico, Deuteronômio, né? Estão lá as obras que compõem o chamado Pentateuco. Então é importantíssimo que vocês vejam que foi um trabalho desenvolvido para dar orgulho àquele povo. Concordam? E, por último, eles vão se deslocar até a terra prometida. Então ele monta toda uma obra para que o povo tenha orgulho de existir. E nós brasileiros, parece, Ronaldo, que trabalhamos com contra-orgulho, com contra-valor. Outro dia o camarada fazia uma obra dizendo que Tiradentes não foi coisíssima nenhuma, e que Tiradentes nem morreu, e que a maçonaria tirou Tiradentes da cruz, da forca, e que Tiradentes continuou vivendo. Aí você vai estudar, Tiradentes continuou vivendo no próprio Rio de Janeiro, continuou vivendo no Nordeste, continuou vivendo em Portugal. Quer dizer, aí a coisa se perde. Ah, não, é porque não sei quem viu uma vez ele em Portugal assinando com outro nome. Gente, isso aí não é história, não. Isto não é história. Vocês podem dar o nome que quiser, até fofoca, mas história não. História é fato, e eu tenho que ter fonte. A gente, quando faz direito, os professores nos ensinam o quê? A testemunha é a prostituta das provas. Gente, isso é forte demais. Ronaldo, a testemunha é a prostituta das provas. Quer dizer, a testemunha, ela fala o que ela acha que tem que dizer. Ela não gosta do cara que está sendo acusado, ele dá um jeito de ficar pior para ele. E aquele que fiscaliza, aquele que conduz o processo, ele vai ter que ir muito lento e tal, porque ele... esse cara aqui não é bom escutar o que ele fala, porque ele já teve lá atrás umas 10 brigas com fulano. Então esse testemunho dele aqui, o próprio advogado pode recusar, pode mostrar, né, que é um testemunho suspeito, etc. E o Brasil, o indivíduo monta provas com inimigos. Nós vimos aí agora essa questão das delações premiadas. Complicado. Vocês têm que ter muita prudência ao aceitarem certas propostas. E o indivíduo tem que mandar lá a comprovação tácita ou indícios fortes de que aquilo é verdade. Há uma outra autora lá em Minas que destrói a questão de maçons em Minas. Acho que a maçonaria não tem nada a ver lá com a questão do movimento Tiradentes, com Tomás Antônio Gonzaga, com Alvarenga Peixoto, com Oliveira Maciel, com reunião maçônica, destrói completamente qualquer vínculo maçônico com Minas Gerais. Ela só não conseguiu explicar aquele triângulo vermelho na bandeira de Minas e o Liberdade ainda que tardia, que é exatamente o lema da maçonaria no movimento pela libertação de Minas. Liberta que será também. Está lá.
Está lá na bandeira, de repente alguém aí inventou isso aí, botou lá, achou bonitinho o triângulo. Eu, quando olho aqui no Rio de Janeiro, o brasão da Defesa Civil do Rio de Janeiro, lá tem um triângulo vermelho. Só vocês olharem o brasão da Defesa Civil do nosso estado do Rio de Janeiro. Aquele brasão não está lá por acaso. Aquele brasão está lá porque o secretário, naquele momento, era o coronel Paulo Gomes, que era maçom. Eu era presidente de uma loja aqui em Nova Iguaçu, ele era presidente de outra. E foi galgado aquela função. E lá está uma demonstração tácita da maçonaria presente. O Igor Lourenço me lembra aqui a questão de liberté, égalité e fraternité, que é um lema da Revolução Francesa. Não chega a ser um lema da nossa maçonaria, mas é um lema da Revolução Francesa, que é a liberdade, igualdade e a fraternidade. E, lamentavelmente, na França, a Revolução Francesa é uma das páginas da história do mundo mais sem fraternidade que eu já vi na minha vida. É muito ódio contido. Deus me livre, né, Ronaldo? Muito bem. O Fleury nos lembra que a estação Derby Clube passou a ser chamada de Maracanã. Será que vão mudar para a estação Rei Pelé? É uma outra situação que o seu Carlos Lacerda não pensou. Nós não tínhamos servidão de trens para Jacarepaguá. E o Maracanã ali ficou numa posição estratégica. Eu, pessoalmente, cansei de ir ao Maracanã de trem. Acredito que Ronaldo também, né? Muito. Então, não tem lógica você colocar uma estação num local que não tenha transporte de massa. Não faz sentido. Tá? Então, isso aí é um trabalho que tem que ser feito. A gente observa hoje o prefeito Eduardo Paz falando de transporte e tal, e eu não vejo nenhum discurso falando da supervia no que diz respeito à antiga linha da Leopoldina. Perfeito. De Deodoro a Santa Cruz. Você já viu alguma vez isso, Ronaldo, sendo falado? Nada. Realmente, o Geraldo, outro dia que estava com a gente, ele disse que a evasão de receita por não pagarem é monstruosa, principalmente naquele ramal. Então, tudo no mundo deve ser discutido. Nós estamos aqui sem interesse, sem nada, estamos aqui até porque somos do Recôncavo Fluminense e o Maracanã está na cidade do Rio de Janeiro. É uma discussão que o povo da cidade do Rio de Janeiro tem que participar. O Ronaldo mora na cidade do Rio de Janeiro, é eleitor da cidade do Rio de Janeiro, é uma discussão que passa por ele. O povo precisa de lazer e o Maracanã é alguma coisa fenomenal. Aquele estádio Júlio Delamare é um negócio de louco. Não é? Aquela questão das piscinas e tudo. A questão do Maracanãzinho, que todos nós aprendemos a ver aquela seleção maravilhosa de Bernard e companhia, disputando mundiais de voleibol. O povo precisa disso, gente. Necessita da prática esportiva. Eu tenho uma linha reta, Ronaldo. O professor Leopoldo entrou aqui nessa região com essa linha educacional. Mente sã em corpo são. Máxima latina. Você tem que cuidar do corpo e da alma. E o pleno exercício do esporte
é algo fundamental para uma criança crescer saudável, com mente sã e corpo são. Nós não podemos abrir mão. E, lamentavelmente, o povo não briga por isso. Estão aí os CIEPs com as suas piscinas acabadas, com as suas quadras de esporte, muitas vezes servindo a baile funk, porque não se ocupa aquele espaço com que ele é feito para ocupar. A turma está preocupada com o din-din que entra do bolso do cargo comissionado, que fulano, beltrano, ciclano me colocou naquela boca. Aí morre a finalidade específica e fica simplesmente o salário da boquinha que você recebeu. E aí a gente chega no nada, que é onde nós estamos hoje. Tá? Então, esse nosso programa é de reflexões, é para refletir. Eu estou mostrando a vocês uma opção. Outros terão outras. Vocês vejam a multidão lá que os Césares carregavam para os circos romanos. Vocês leiam sobre o que era um circo romano. Vocês leiam. A estrutura de um circo romano cabia tudo o que vocês quisessem. Até batalha naval, se quisesse fazer, com navio, com guerreiros, você podia fazer. Você enchia aquilo de água rapidamente. Eu queria até que vocês falassem sobre isso, lessem sobre isso, porque eu vou fazer uma conversa aqui sobre isso, Ronaldo. O que era um circo romano. Porque a gente ficou muito voltado só para a questão do tigre, né? Comendo gente, né? As lutas de espada, nós ficamos só aí. Não, aquilo ali era um espetáculo constante, cada vez criando mais, para que todos pudessem torcer e vibrar. Tá? Não se esqueçam. O Igor Lourenço está assistindo, o Floro nos diz o seguinte: a estação Derby Clube passou a se chamar Estação Maracanã. Não sei, eu espero que não, né, chefe? Maracanã é uma marca registrada no mundo. Vou repetir. Maraca para os íntimos e Maracanã para os demais é uma marca registrada no mundo, inclusive um nome de origem tupi, que é o povo originário da terra. Aí você tira para Rei Pelé, eu sou a favor que Rei Pelé, a gente mande, a Assembleia Legislativa do Rio mande lá para São Paulo, para os vereadores de Santos, e o estádio lá de Vila Belmiro e tal, passe a ser Rei Pelé, que eu acho que é muito justo, porque o Pelé é que sacode aquele time lá para ele ganhar a projeção. Tá? Mas o Maracanã, triste. E no momento de tanta coisa para a gente discutir, está discutindo aqui o nome do Maracanã como se estivesse tudo normal. Como se estivesse acontecendo pandemia, não estivesse morrendo gente. Discutir um assunto desse, eu acho... Bom, deixa para lá, vamos continuar aqui. Igor, liberté, égalité, fraternité, claro, Revolução Francesa. É verdade, com certeza. O senhor concorda com a mudança? Não, já disse aqui que não concordo. Eu acho totalmente despropositada. Não tem a menor finalidade. Mas vamos em frente, que Jesus nos abençoe. Alessandra Paixão Medeiros, obrigado, Alessandra. Uma honra tê-la com a gente. Jesus abençoe. Sobrinho Alexandre Pereira, grande abraço. Viva Minas Gerais, agora tu tá aí casado com a mineirinha e curtindo Minas Gerais. E a filha, que é itaguaiense não, acho que a filha sua, não, a filha sua é carioca, no município do Rio de Janeiro. Eu fui lá quando ela nasceu, estou lembrando agora. E sendo educado em Minas Gerais. Você está no céu, viu, meu filho? Você está no céu, continue aí, porque isso aí é fabuloso. Minas Gerais é um sonho. Edivando de Jesus Neto, grande abraço, Jesus abençoe. Edivando é colaborador nosso aqui.
O Ronaldo Gomes, nós temos nos alongado muito. E hoje eu ia passar para Vossa Senhoria. Eu só não li aqui, rapaz, as datas históricas de hoje. Deixa eu aproveitar e lê-las, Ronaldo. Vamos lá. 1641, o exército de Guaranis, organizado pelos jesuítas espanhóis no território das Reduções, derrota uma bandeira de escravistas paulistas na Batalha de Imbororé. Esse M com aposta é interessante. Lá em São Paulo nós temos o bairro lá de Imbomirim, né? Em 1778, é assinado o Tratado de El Pardo entre Dona Maria I de Portugal e o rei Carlos III de Espanha, pelo qual a rainha Maria cede territórios portugueses na África em troca de territórios espanhóis na América do Sul, que serão anexados ao atual Brasil. Detalhes que muitos brasileiros não têm a menor noção de que aconteceram. Em 1851, a ópera Rigoletto, do compositor italiano Giuseppe Verdi, estreia em Veneza. Em 1941, Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sanciona a lei Lend-Lease, permitindo que suprimentos de guerra americanos possam ser enviados aos aliados a título de empréstimo. Vou repetir. O suprimento de guerra possa ser enviado aos aliados americanos. Olha que tem nação que entrou na guerra por causa de Pearl Harbor ainda. Viram aliados, aí os Estados Unidos, muito legal, muito amigo, manda o suprimento em forma de empréstimo. O Brasil faz parte dessa nação. Quem serviu ao Exército Brasileiro aí há uns 40 anos atrás, ou quiser observar as fotos, vocês vão verificar que tudo que a gente tinha era modelo NA. Modelo NA. Modelo norte-americano. O nosso Ronaldo usou, quando serviu, cinto, cantil, tudo, modelo NA. Modelo norte-americano. Importante essa observação para todos nós. Em 42, Segunda Guerra Mundial, o presidente Getúlio Vargas decreta o confisco de bens de imigrantes italianos e alemães do Brasil. Olhem que troço fascista feito pelo presidente Getúlio Vargas. Você vai confiscar bem de imigrante alemão e italiano no Brasil. Meu Deus do céu. Esse italiano, nós temos um caso que eu citei aqui outro dia de Stefan Zweig, que foge de lá para o Brasil exatamente por causa de Hitler. Aí você vai pegar esse povo e confiscar o que ele possui. Nosso presidente agiu dessa forma. Em 1985, Gorbachev é eleito secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, dando início às reformas internas do sistema socialista, a Glasnost. Faltou ali um Rzinho. Transparência do poder com vista à liberalização política. E a perestroika, reestruturação, que culminaram no fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e na introdução da economia de mercado na Rússia. 1985, hein? E ainda tem gente no Brasil dizendo que o Brasil vai virar comunista. Pelo amor de Deus, gente, se instruam. Não há como viver sem livro, pelo amor de Deus, se instruam.
1999, um blackout atinge 70% dos territórios brasileiro e paraguaio, terminando na madrugada do dia seguinte. Gente, eu participei desse blackout, estava dirigindo, eu vim para Nova Iguaçu dirigindo pela Avenida Brasil. Eu fiquei impressionado, Ronaldo. Que coisa horrível você estar na Avenida Brasil, a única iluminação era o seu carro e alguns outros carros. Todo o restante era um breu único. Eu vim para casa, mas com muito medo, Ronaldo. Porque você não sabia se a população teria feito alguma barreira na pista, se não tinha, se tinha alguém na pista, você não sabia de nada. E a gente trafegou de lá até Nova Iguaçu num breu total, com medo daquilo. Experiência única. Que Deus permita que eu não tenha outra semelhante a essa. 2013, a Corte Penal Internacional tem sua sessão inaugural em Haia. 2004, atentado da responsabilidade da Al-Qaeda em Madrid provoca 192 mortes e 2.050 feridos. 2006, Michelle Bachelet toma posse como a primeira mulher a ocupar o cargo de presidência no Chile. Em 2012, um sargento do Exército dos Estados Unidos mata 16 civis no distrito de Panjwai, do Afeganistão, perto de Kandahar. Em 2014, a Rússia anexa a República Autônoma da Crimeia, resultando na crise da Crimeia de 2014 e na intervenção militar russa na Ucrânia. Isso eu estou falando de 2014, 2015. Tá? A Crimeia que já havia passado por uma guerra, que é a Guerra da Crimeia, que os amigos podem acessar a internet e estudá-la. Bom, eu acho que eu cumpri a minha obrigação hoje, Ronaldo. Tocamos numa reflexão de momento, mostramos fatos históricos relativos ao dia 11 de março. Acho que nada mais tenho a conversar e já estouramos o nosso horário. Ronaldo, suas conclusões finais, Excelência. Muita paz, saúde. A pandemia está aí, não precisamos falar mais nada. Eu acho que agora é postura que temos que ter, uns com os outros, orações, e agradecer a todos pelo carinho, pela atenção. O nosso muito obrigado e boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. Meus amados irmãos, obrigado por estarem conosco. Obrigado, Sarinha. Catarina Verônica, obrigado por estar aí com a gente. Jesus a abençoe. Edir Santos está morando em Guarapari. Rapaz, eu tinha um disco, 45 rotações, que dizia o seguinte: lá que você vai ver como é que é Guarapari. É uma música do Trio Iraquitã. Aliás, eu tenho até hoje esse disco. É uma música gostosíssima. Vá ver, ô nega, vá ver. Vá para você viver o sonho que eu vivi. Guarapari, areias monazíticas. Passeio da turma que tinha dificuldade de circulação, de movimentação nas pernas. Jesus o abençoe, Edir. Sucesso aí em Guarapari. Jesus o abençoe. A gente tem muito amigo morando aí no Espírito Santo. Luiz Henrique Almeida está assistindo. Um grande abraço, Luiz. Jesus o abençoe. Tá? Niva Catarina dando seu tchau. E, Ronaldo, importantíssimo não nos esquecermos. Nós não temos aqui no programa nenhuma visão política partidária.
O nosso Reflexões tem visão política? Sim, porque polis é cidade e Íticos é povo. Então as questões do povo na cidade é óbvio que são discutidas por nós. Essa vivência do povo nas cidades. Mas o programa não está situado nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro, nem ao alto, nem abaixo. O programa é um programa eminentemente cultural e de reflexões. O nosso conceito é emitido no sentido histórico, no respaldo histórico. Tanto que eu cito a fonte que aparece aqui para nós. E analisamos a fonte que surge. A gente não pega um texto pré-determinado para ver o texto que vai dizer o que nós queremos. Não é nada disso. Eu não discuto nada com o Ronaldo, nem pergunto para ele, hoje vamos falar sobre o quê? Nem isso a gente faz. A gente deixa ao mero acaso do Pai. A gente crê num Pai maior. Chame lá de grande arquiteto do universo, chame de Deus, chame de Jeová, chame de Yahvé. O nome não importa. Importa a fé que você tenha em um ser maior do que a gente e que nós precisamos depositar nele a nossa fé terrena. Tá? É isso que nós trabalhamos. Não tem segmento A, B, C ou D de religião. O programa aqui não tem nenhum cunho religioso, no sentido de fé plantada pelo líder A, B ou C. Não existe isso no nosso Reflexões. Existem reflexões com relação ao momento que estamos vivendo. E precisamos pedir, porque o mundo inteiro está pedindo, que vocês tomem cuidado com o uso de máscaras, com o uso de álcool gel, com o uso, enfim, da higiene, do sabão de coco, do cloro, de tudo, enfim, que vai nos ajudar a combater esse problema sério pelo qual todos nós estamos passando. Tá? Essa que é a nossa finalidade. Tá ok? Grande abraço a vocês. Obrigado por estarem conosco. Nós tem hora que o nosso programa bate 1000 pessoas. Tem hora que eu termino aqui o programa, não cheguei a 100. Tem hora que depois, no dia seguinte, eu olho, eu já tenho 200 e poucas pessoas. Nós não temos nenhum público efetivo. São um pequeno público efetivo. Mas nós gostamos das opiniões que vocês mandam para a gente, das críticas. Tudo isso faz parte da nossa vida. E achamos que estamos colaborando com todos vocês e ajudando a atravessar esse momento difícil numa discussão amiga e fraterna. Esta foi a finalidade do nosso trabalho junto com o Ronaldo. Não há nenhuma outra. Não existe nada de grana, nada de economia, não existe nada, a não ser a fé no Criador e a fé na reflexão que fazemos com vocês. Essa fé existe e vamos mantê-la. Vamos para casa, ou melhor, já estamos em casa, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo, tá? Que recebemos com muita fé e nos prepararmos para mais um dia de trabalho. Amanhã eu tenho mais um dia longo de trabalho, graças a Deus. Graças a Deus. Vocês já imaginaram eu ter um dia inútil, sem nenhuma finalidade? O Ronaldo ter um dia inútil? Não, hoje eu vou ver televisão, vou dormir,
vou ler um livro e tal. Meu Deus do céu, eu não sei se eu terei esse dia algum dia. Eu vou ter sempre um trabalho árduo a fazer. A gente faz parte do time que, quando descansa, carrega pedra. E nos orgulhamos de ser assim. Jesus os abençoe, ilumine, guarde. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao Ronaldo, parceiro firme e forte, ombro a ombro e lado a lado com a gente, nesse momento que todos nós precisamos de todos nós. Jesus nos abençoe, ilumine e guarde. E até amanhã, com mais um Reflexões, se eles assim o permitirem. Fiquem com eles.